vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus, Ele é Jesus, o amor verdadeiro que o homem pode ter.
Bem, irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos dando início ao nosso programa hoje, dia 1º de junho de 2025. Nosso tema continua o mesmo, o preparo da igreja para o arrebatamento. O assunto, a mesma coisa, é os marcadores proféticos que se repercutem no meio da igreja. E nós vamos estudar aqui Apocalipse capítulo 2, verso 3 e Gálatas capítulo 1, verso 8. Tá bom? Então nós vamos à primeira pergunta, que é a seguinte. Lendo Apocalipse capítulo 3, verso 9, comparado com Gálatas capítulo 1, verso 4, identifica a expressão que indica profeticamente onde está o anátema e comente. Então quero que vocês identifiquem a expressão, tá, dentro dos versículos e fazer um comentário. Nós temos o vídeo de Jussara Oliveira, de Juiz de Fora, e Vemerson, acho que deve ser isso, Vemerson Silva de Gaspar, Santa Catarina. Nós vamos ver, se estiver errado, depois eu corrijo. Amém? Amém. É a sinagoga de Satanás. Aqueles que se dizem judeus e não são, mas mentem. São aqueles que se opõem ou não acreditam na palavra revelada, nos dons espirituais, na salvação pela graça, no clamor pelo sangue de Jesus e não reconhecem Jesus como o único Salvador. São aqueles que estão na religião e não vivem o verdadeiro evangelho. Eles ouvem a palavra, conhecem a Bíblia, até recebem de bom grado, mas não alcançam o profético, pois não tiveram uma experiência com o Espírito Santo, e acabam introduzindo sutilmente no meio da igreja aquilo que vem do seu próprio entendimento, palavras vazias, que não traz vida, não traz crescimento espiritual, não traz salvação, e com isso acaba levando os fiéis à morte espiritual, fazendo com que eles se desviem do projeto de salvação que leva à eternidade. E acaba vivendo uma religião baseada nesta vida. Por isso é que precisamos viver em santificação e obediência para não sermos enganados e perdermos a nossa salvação, que só é possível através de Jesus, pois Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é o nosso único Salvador. Se alguém te disser algo diferente disso, afaste-se deles, pois é um anátema, e virá somente para tirar a sua salvação. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Podemos identificar profeticamente onde está o anátema ali no versículo Apocalipse capítulo 3, versículo 9, que nos diz assim: os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Podemos identificar ali profeticamente que existia um povo ali que se dizia ser judeu e não era, mas era um povo que mentia. E nós entendemos ali que a mentira está relacionado ali ao anátema, porque o anátema ele significa ali condenado. Então, o pai da mentira ele já está condenado. E aqueles que se diziam judeus e não era, profeticamente, são aqueles que não querem o compromisso com a verdade, um compromisso com o Espírito Santo, e que deixaram toda a verdade pura para poder viver agora uma mentira, ou seja, na apostasia, no anátema, naquilo que não vem da eternidade, como está lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Ainda que viesse um anjo e anunciasse outro evangelho, a não ser aquele que Paulo recebeu no caminho de Damasco, através da operação e da revelação de Jesus, seja ali anátema, ou quer dizer, esteja condenado, como aqueles que não estão na luz, ou aqueles que não são batizados já estão condenados. A paz do Senhor Jesus. Bem, Lucas, nós vimos aí a resposta da Jussara e do Emerson, se eu não me engano o nome dele, lá de Gaspar. O que você tem para ajudar, agregar ou fazer um comentário tranquilo? Concordo, a resposta dele foi super completa. Eu acrescentaria alguns pontos, que seria o significado do anátema. Sim. Porque para a gente entender a resposta por completo, às vezes a gente precisa entrar no significado. O anátema é aquele, por si só, que é o amaldiçoado. É aquele que desvirtua da verdade. É aquele que oferece um culto, mas não um culto ao Senhor. Ele oferece para outros deuses, para ele mesmo, que às vezes vangloria para si mesmo.
E isso está relacionado à sinagoga de Satanás, que é a resposta. Por quê? A sinagoga, o que é uma sinagoga? É um local de tempo, de culto, de prestar louvor, de prestar uma palavra ao Senhor. E o anátema, ele faz isso. Ele leva ele traz para um lugar de culto, um lugar que deveria ser trazido para a verdade, ele leva para outros deuses, ou para si mesmo. E o interessante da resposta do irmão foi que ele falou sobre a mentira, porque a gente precisa identificar. Como a gente identifica o anátema? Ele tem uma característica principal, que é a mentira. Ele traz um outro evangelho, que é a resposta de Gálatas 1:8. Ele tira a verdade do meio. E como que você sabe o que é verdade? Você precisa então conhecer a verdade. E a gente só conhece a verdade pela palavra revelada. E a irmã também trouxe um outro ponto, que é sobre a oposição. Isso tudo é introduzido, ela falou uma palavra que é sutil. É introduzido sutilmente. A sutileza da mentira. Exatamente. É que nós chamamos aqui no Brasil muito a meia-verdade. Isso. É aquilo que trouxe no Jardim do Éden. Não, o Senhor falou que o conhecimento do bem e do mal, se você comer, você não vai morrer. Mas não era esse caso. A gente escuta, você deve ter escutado muito na faculdade isso. Olha, pode tranquilo, fica... É tudo bom, Isso, não é? Tá tudo tranquilo, né? Tudo é válido. Tudo é válido. Desde que faça bem, que seja bem, o anátema ele traz isso para o meio. Então, a gente precisa identificar. E como nós identificamos? Primeiro, a gente tem que nos santificar, que foi o que a irmã trouxe. Que ela trouxe sobre dons espirituais, palavra revelada. E tudo isso vem por meio da santificação. Sim. E através da santificação você ouve falar do Senhor. E você não é enganado pelo anátema, porque o anátema ele fala o que é a razão dele, o que é dele, o que é dele próprio. E muitas das vezes o anátema vem para trazer algo dele, tudo é vaidade. Aí ele quer trazer para ele quer trazer para outros deuses, ele quer tirar o foco, porque nós fomos feitos para louvor do Senhor. E nós temos uma parábola, a gente estava até comentando agora no intervalo entre ver os vídeos, sobre o joio e o trigo. Sim. Não é isso? Isso mesmo. Você vê, a pessoa está do seu lado, ela começa a querer te levar sutilmente para um outro evangelho. Se você não tiver o cuidado, você vai entender. Não é? Vamos trazer para a nossa igreja. Clamor pelo sangue de Jesus, não existe isso. Não é? Não existe dons espirituais, não existe aquilo. E você começa a se desvincular. Tanto é que quando Paulo escreve aos Gálatas, a preocupação dele era justamente isso, mostrar a verdade, porque muitos já estavam se desviando. Então a intenção hoje nossa de mostrar para os irmãos da igreja é que o anátema está do nosso lado. Exatamente. Dentro da igreja tem pessoas que frequentam a igreja para nos criticar depois. Exatamente. Estão conosco para deturpar o verdadeiro evangelho. E interessante, pastor, que puxando essa linha que o Sim. Lucas falou, é importante lembrarmos e termos em consciência de que a mentira ela sempre existiu. Sempre. Desde o momento em que o adversário induziu a Eva a comer do fruto, ali já soube a mentira. E o mais interessante de tudo isso é que muitos não querem ouvir a verdade, né? Fala ali no texto que se dizem judeus, mas não são. Sabem do que é o clamor pelo sangue, sabem do que o Senhor Jesus é, do que Deus, do que é o falar do Espírito Santo. Viveu isso. Já tiveram Já experiência. tiveram essas experiências, mas não querem acreditar. Negam. E negam a apóstolo. Acabam sendo uns apóstatas. E interessante que disso tudo, trazendo também a parábola do joio e do trigo, vai nascer junto, nasce junto, cresce junto, aprende, mas quando vem o ceifeiro, que é o dia que o Senhor Jesus vai vir nos buscar no dia do arrebatamento, ali vai ter a divisão daqueles que realmente seguiram o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno, que é um evangelho onde não há dor, onde não há mentira, somente a verdade. E hoje o mundo ele não se contenta com a verdade. Hoje você chega num local de trabalho, numa faculdade, se falar a verdade, é capaz de você ser ali
julgado, Pisoteado. pisoteado pelas pessoas porque você falou a verdade. Hoje as pessoas preferem aceitar a mentira, continuar errados, do que aceitar a verdade. Jesus ele nos ensina isso. Falareis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade ela nos liberta para aqueles que servem ao Senhor e para aqueles que são, né, o trigo. E vocês, como jovens, vocês devem ver muito isso na faculdade. Existem aqueles que se declaram servos do Senhor e existem aqueles que se omitem para justamente não ter o problema da represália. Exatamente. Não é isso? Vocês devem ter sofrido muito isso na faculdade. Você lá na escola de música, né, que você faz. Se você tocar um hino, alguém fala, isso aqui não é bem dessa maneira. Exatamente. Né? Então, hoje a preocupação, quando Paulo escreve aos Gálatas, era justamente isso. Né? Trazer aqueles que estavam se desviando para o verdadeiro evangelho. E essa é a nossa preocupação hoje. Não é? Usar o profético, mostrar que o profético é contra o anátema. Entendeu? A importância nossa hoje é essa. Exato, e interessante também, pastor, que o fato de nós sermos perseguidos já é algo que é bíblico, né? Quantos ali profetas, quantos discípulos foram perseguidos? Estevão foi um dos que foi morto ali por falar da palavra do Senhor. Exatamente. E... Mas ele viu os céus abertos. Exatamente. Mas aí a gente volta para dentro daquele esquemazinho das cartas. Você vê a doutrina sendo solidificada, Esmirna tendo as perseguições, e você vai vendo aquilo que nós conversávamos, né? Corte de língua, você toca a flauta, não, ele não vai tocar mais flauta, vamos costurar a boca dele para ele não tocar. Olha, você... Então, toda essa perseguição que houve, tá? E eu tenho certeza que ainda vai acontecer muita coisa de perseguições. Sim. Não é isso? Certeza. Tá bom? Amém. Vamos então à pergunta número 2. Amém. Lendo Apocalipse capítulo 3, verso 9, comparado com Apocalipse capítulo 2, verso 16, qual é o recurso que o Senhor colocou na igreja em Filadélfia para combater a oposição do anátema? Nós temos aí o Mateus Miranda de São Gonçalo, lá da tua terra, né? Lá mesmo. Nós temos aí o Mateus, temos o Lucas de Abadia dos Dourados, e nós vamos assistir depois. Eu queria que você começasse a responder. Amém. Amém? E temos a resposta que é a espada da boca do Senhor, que está em Apocalipse 2,16. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. A igreja, ela só sobrevive às oposições que o mundo nos impõe com o que sai da boca do Senhor, a palavra revelada, o alimento vivo que desceu do céu, que sacia realmente a nossa fome. A igreja, ela não sobrevive com o evangelho social, pela razão do homem, com a emoção do homem, mas sim pela palavra viva, como está em Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é viva porque o Senhor Jesus está vivo à destra de Deus Pai. E ela é eficaz porque ela, somente ela, nos leva à eternidade com o Senhor. A paz do Senhor Jesus. Nós vamos ler o texto de Apocalipse 3,9, que fala: eis que fareis aos da sinagoga de Satanás e ao que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Nós vamos ler agora Apocalipse 2,16. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então o Senhor colocou na igreja de Filadélfia um recurso para combater a oposição do anátema. E esse recurso foi a espada da boca do Senhor. Foi a palavra revelada. É interessante que em Hebreus 4,12 fala: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e do espírito, das juntas e medula. É interessante que a espada, se fosse de 1 gume só, ela não era capaz ou teria uma resistência de ultrapassar
né, a junta e a medula, mas a espada de dois gumes, ela ultrapassa, né, a estrutura, ela ultrapassa a matéria, não há barreira. E o interessante é que ela vai no profundo. Então a palavra viva e eficaz, ela vem do alto, aquilo que é profético, que vem da eternidade, ela rompe qualquer estrutura humana, ela rompe qualquer razão, ela rompe qualquer pensamento, qualquer intenção do coração humano, qualquer sentimento, porque o profético, ela governa qualquer estrutura humana, ela governa a matéria, e ela rompe qualquer oposição, e ela é capaz de discernir aquilo que agrada ou não a Deus. Então a palavra revelada pelo Espírito Santo, ela tem o seu efeito. Então a palavra da boca do Senhor, a palavra viva, que ela que traz vida ao coração do homem, e ela rompe qualquer estrutura, qualquer barreira, qualquer oposição. Então a palavra revelada foi o recurso usado na igreja de Filadélfia. A paz do Senhor Jesus. Vamos lá, Isaac. Nós vimos a resposta do Matheus Miranda, que você conhece muito bem, e o Lucas Vieira, que é um médico. Se eu não me engano, por trás dele tem um desenho de algumas crianças, né? Deve ser pediatra. O que você pode nos falar? Pastor, eu queria começar lendo um texto lá em Éfesos 6, 17, que diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Interessante, pastor, que tanto o Lucas, tanto o Mateus, respostas excelentes, bem completas. E eu queria fazer um puxado do que os irmãos falaram sobre a palavra revelada ser um recurso para o servo do Senhor. É um recurso porque o Senhor ele fala para conhecermos mais a palavra, estudarmos mais a palavra. E como a palavra disse, né? Falareis a verdade vos libertará. Sim. A palavra revelada, ela vem dos céus, ela vem do alto, ela vem de um lugar aonde não traz dor, aonde não traz tristeza, traz conforto, traz felicidade. E interessante que quando nos encontramos com pessoas que são anátemas para vir nos confrontar, elas vêm com todo tipo de artifício para tentar vir vir com uma razão, vir falar, não, é assim que se faz, não, você está interpretando de uma tal forma. Mas quando o Senhor fala que é para conhecermos as Escrituras, é exatamente por isso, que a palavra revelada é ela que nos dá a direção, é ela que nos dá o conforto. Quando nós vamos numa visita, entregamos uma palavra que vem inspirada do Espírito Santo, é uma palavra que ela vem, se encaixa na visita, o visitante sai maravilhado, fala, olha, nunca ouvi uma tal mensagem. O pastor, se não me engano, o pastor Gedeti fala, e a última mensagem? Quem vai pregar? Qual vai ser? Qual vai ser? Então é uma mensagem revelada, é uma mensagem que vem ali dos altos céus. E quando fala que ela é uma espada de dois gumes, é uma espada que ela separa. Sim. E ela é de dois gumes porque o corte é mais rápido, o corte é mais profundo, e a palavra, quando ela vem do Senhor, é uma palavra profunda, é uma palavra que toca o coração, que transforma o coração em carne. E a palavra, ela é exatamente isso para as nossas vidas. Mas muitas pessoas têm usado isso para tentar usar como artifício para tentar quebrar. Mas o Senhor ele já tem nos avisado que escolhendo a verdade, ouvindo a verdade, e a verdade, ela nos liberta. É interessante que você falou sobre a espada de dois gumes, né? Ela penetra, ela corta a medula, não é? E é interessante o que o Lucas mostrou, que essa penetração, ela vai até o fundo. Exatamente. Né? Onde você começa a separar o anátema do verdadeiro servo. Você começa a diferenciar a mentira da verdade. Exatamente. Você começa como o joio e o trigo, né? Você não precisa falar, mas você sabe quem está falando. A palavra do Senhor, ela é penetrante por isso. Você conhece por meio da palavra. Sim. E o que é interessante aí? Porque o Mateus ele começou falando sobre a oposição, ou o Lucas, na verdade. Que ele até leu o texto: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim. Eis que eu farei que venham e adoram prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo.
Porque o anátema, a combater isso, ele falou sobre uma palavra, a aparência da verdade. Ele parece com a verdade, mas ele não é. É a verdade absoluta e a verdade relativa. Exatamente. E aí a gente vê lá em Sardes. O que aconteceu em Sardes? Começou a palavra, ela foi descoberta, Sim. que ela estava presa ali por Martinho Lutero, ele traduziu. Então, aí, o que me fez lembrar, até trazido esse texto muito nos seminários, que é sobre aquele casamento das bodas. Das bodas. Que aí fala assim, as talhas. Martinho Lutero trouxe ali, todo mundo teve o conhecimento da palavra. Agora nós estamos no momento que a água está se transformando em vinho, que é a revelação. Você fala de Martinho Lutero, interessante nós entendermos que a vida de Lutero ele foi músico, foi professor de música. Foi. Tocava flauta e harpa. Flauta? Sabia, flauta e harpa. E também era professor de teologia e filosofia. Então, quando descobre esse tesouro valioso que é a palavra do Senhor, tudo se descortina. Vocês vão ter agora o único Salvador. Tá? São as teses dele. Sim. Você não precisa mais intermediário para chegar a Deus. Então nós começamos a ver agora com Lutero, o Lucas, que nós vivemos um momento muito especial, onde você tem a palavra que você pode conhecer. Já o anátema, o que ele faz? Ele quer deturpar o que está escrito. Exatamente. Ele quer mudar aquilo que o Senhor está mudando. Mas não adianta. A palavra do Senhor é a espada de dois gumes que corta e penetra. Exatamente. E quando ela penetra no teu coração, ninguém consegue. Esse é o recurso do Senhor. É o grande recurso do Senhor agora. Aí lá em Salmo 119:11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pegar contra ti. Que é o segredo. O grande segredo é esse, é esconder. Exato. E lembrando o lema passado, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos que estar ouvindo o que o Senhor fala todos os dias. E hoje nós temos certeza que há um grupo de jovens que guarda a palavra no coração. Interessante, pastor, que nós escutamos muito que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Realmente a letra mata. Se você pegar a letra, vir e jogar exatamente na íntegra, aquilo vai matar. A letra pura, exatamente. E quando o Espírito Santo fala e o Espírito vivifica, é porque no momento que nós lermos a palavra, ali o Senhor ele vai começar a revelar o nosso entendimento de acordo com a palavra, como o Lucas falou das bodas do Cordeiro. Sim. Nós olhamos ali outras mensagens e falamos assim, o que é isso? As parábolas, olha como isso. Cantares. Quanta coisa nós aprendemos com cantares. Muitas coisas. Exatamente. E tem gente que acha que cantar é simplesmente uma poesia, né? Exato. E aqui me lembrou também da pérola, porque a pérola é a revelação. A parábola da pérola de grande valor, que o comerciante, inclusive nós conversávamos semana passada sobre isso, ele sabia o que era a pérola, ele tinha muitas pérolas, mas ele achou uma que tinha muito mais valor. Exatamente. E o comentário que nós tivemos semana passada foi o seguinte: um dos meninos, um dos Filipes, que eram dois, ele falou que ele era comerciante de joias. E quando ele queria vender uma joia na joalheria que ele trabalhava, ele abria a caixa devagarzinho para a pessoa ir conhecendo a joia por etapas. Tem uma experiência. Já com a pérola de grande valor, ela já foi descortinada. Não é? Lutero já descortinou, já trouxe tudo para nós. Agora é só você entender o que ele comprou. Ele largou a profissão dele que ele tinha, né? Ele deixou de ser músico, deixou de ser professor de filosofia para ser o quê? Um servo do Senhor, em que descortinou tudo isso para nós. Exatamente. E o mundo mudou através disso. Veio a Exato. imprensa, né? É isso que nós temos hoje no mundo. E até porque a vivência com o Senhor é uma experiência. Com certeza. É uma experiência que nós vivemos pela palavra. Com certeza. Nós vivemos por fé, né? Exatamente. E o Miranda também falou sobre sobreviver. Porque nós só sobrevivemos por meio dessa palavra. É o que alimenta a igreja. É o que faz combater. Por que a igreja sobrevive até hoje? Porque ela foi alimentada pela palavra que veio da onde? Da boca do Senhor. Está lá em João.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Porque a palavra que vem da boca dele Sim. é o próprio Deus. E é por isso que nós temos cultos diários. Exatamente. Cultos de 30 É um maná. minutos. É um maná. 30 minutos você pega, leva para casa, se alimenta no dia seguinte. Você não tem hoje um culto de 2, 3 horas. Não precisa. Não tem. Né? O maná O seu diário, o seu só precisa de um segundo para de falar. um segundinho para falar. É como as nossas aulas de seminário de ciência e fé. Né? Não precisa dos nossos órgãos. Não. O seu falou e aconteceu. Haja luz, houve luz. Não teve segundos para acontecer. Amém? Amém. Bem, Isaac, vamos mudar um pouquinho? Vamos. Faz a pergunta 3. Amém. Lendo Apocalipse capítulo 3, verso 8, 10 e 11, identifique os resultados das 3 formas de perseverança na palavra na igreja de Filadélfia, que são guardar a palavra de Jesus, guardar a palavra da paciência de Jesus e guardar o que tem. Nós temos 2 vídeos. Né? Eu sempre separo 2 vídeos para ter um contraponto. Nós temos o Adriano Arão, de Venda Nova, e nós temos o nosso obreiro aqui de perto de nós, o Eduardo 30, do Rio de Janeiro. Nós vamos assistir, voltamos, e você, Lucas, começa, tá? Amém. Amém. Quando nós lemos Apocalipse, capítulo 13, em seus versículos 8, 10 e 11, fica evidente que nós podemos encontrar alguns resultados que foram as formas de perseverança da igreja de Filadélfia naquele tempo e que também nos norteia nos dias atuais. E nós identificamos, lendo Apocalipse 3, versículo 8, através da seguinte expressão: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, mesmo que esta igreja ela tem pouca força, mas ela não tem pouca fé, ela não consegue negar o nome de Jesus, porque o Senhor tem sido o nutriente necessário para essa igreja. Nos nossos dias é a mesma coisa. O Senhor Jesus tem nos dado tudo para que nós venhamos vencer e assim não negar o seu nome, mesmo mediante as provas, a oposição e também o anátema. Outro ponto que nós podemos identificar, que é guardar a palavra da paciência de Jesus, nós podemos identificar em Apocalipse 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então, quando nós somos uma igreja fiel, firme nas promessas de Deus e vivemos aquilo que é a sua doutrina, nós somos preservados então da grande tribulação que há de vir sobre o mundo, porque nós cremos, obedecemos e vivemos e confiamos na sua promessa. Outro tópico também, e último que nós podemos identificar, que é guardar o que tem, a coroa da vida, é quando nós lemos Apocalipse 3,11, que a palavra do Senhor diz assim: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O que nós temos é a fé, e este agente da fé é aquilo que nos nutre e nos faz vencer. Sem esta fé que nós cremos nas promessas de Deus, que quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós deixamos a nossa vida, aquilo que nós vivíamos lá fora, para viver uma nova vida. E como recompensa disso, nós herdamos uma tão grande salvação, uma coroa. Coroa essa que nós estamos guardando para que possamos ser chamados para o grande dia do arrebatamento da igreja. E assim a igreja subirá, para que nós venhamos então estar com a nossa coroa na eternidade. Amém? A paz do Senhor Jesus. A letra A. Não negaram o corpo, não negaram a palavra, não negaram a doutrina, não negaram o nome do Senhor Jesus. Na letra B, foi a preservação para não passarem pela grande tribulação. Eles estavam ali, firmes, juntos na comunhão, no partir do pão, para estarem preservados, para não passarem para a grande tribulação. E a letra C, receber o galardão, a coroa da justiça. E nós podemos ver nessas respostas, na letra A figura do Espírito Santo, porque só diz que Jesus é o Senhor quem está cheio do Espírito Santo.
Então, não negar o nome de Jesus só através do Espírito Santo. E a letra B, podemos ver que a preservação para não passar na grande tribulação é viver no corpo, na comunhão, é viver a vida com Jesus, direcionamento da cabeça e do corpo, é a figura do Filho. E agora, a letra C, nós podemos ver que o galardão que dá é o Pai, a coroa, que aqueles que perseveraram vão receber o galardão da figura do Pai. Então podemos ver aqui a Trindade nessas 3 respostas. Amém? A paz do Senhor Jesus. Então, Lucas, nós vimos aí a resposta do Adriano e do Eduardo, só que vamos fazer um pouquinho melhor. Eu queria que vocês falassem os versículos de cada letra, tá? Guardar a palavra de Jesus. O que é que você separou? Qual verso que você separou? Lucas 11, 28, me fez lembrar. Antes, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. E o Salmo 119, já citado anteriormente, 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sim, muito bom. E você, Isaac? A letra B, guarda a palavra da paciência de Jesus. Nós temos aqui o Apocalipse 3, 10, que diz: como guardaste a palavra da minha paciência também, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. E também nós temos o Salmos 40, Sim. versículo 1, que diz: esperai com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então vamos lá agora. Guarda o que tem. A letra C. Guardar o que tem. Isso. Apocalipse 3:11. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Sim. E me lembrou do que Paulo falou também. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Sim. É bom nós entendermos que nós estamos estruturados pela palavra. Exatamente. Não é? A palavra de Jesus, a palavra de paciência, guardar o que tem. Eu acho que essa é a grande resposta para Vila Delphi. Amém? Amém. Nós temos agora a pergunta número 4. E, Lucas, eu queria que você lesse a pergunta número 4, tá? Amém. Lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 8a, identifique alguns resultados da porta que se abriu em Filadélfia. Sim. Nós temos 2 vídeos. O André Andrade, de Natal, e o Patrick Teixeira, do Grupo Semente Preciosa, que já é uma figurinha carimbada no nosso programa. Né? É um grupo que tem nos ajudado muito. E é muito importante nós fazermos parte desse grupo de oração Semente Preciosa. Vamos assistir e depois voltamos. Nós vemos que em Filadélfia foi aberta a porta, como podemos ver em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8a. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Alguns dos resultados dessa porta aberta são batismo com o Espírito Santo, grande avivamento espiritual, grandes missões evangelísticas e os hinos cantados nas igrejas. A paz do Senhor Jesus. Os fiéis em Filadélfia que agradaram ao Senhor foram colocados diante de uma grande porta, conforme Apocalipse, capítulo 3, verso 8. Uma notável oportunidade para que a obra do Senhor fosse realizada com mais intensidade e se expandisse pela vontade do Senhor. Aqueles servos, valorizando e discernindo a grande oportunidade, alcançaram vários resultados pela porta que se abriu em Filadélfia, como o recebimento do batismo com o Espírito Santo e dons espirituais, os grandes avivamentos espirituais que se espalhavam através das grandes missões evangelísticas. E tudo isso levava a igreja a adorar o nome do Senhor através de cânticos e hinos, inclusive hinos que profetizavam acerca da doutrina do sangue de Jesus vivida pela igreja como resultado, né, da operação do Senhor através dessa porta aberta. Dentre tantos outros grandes sinais e resultados que a igreja de Filadélfia alcançou por aproveitar com sabedoria aquela oportunidade, entrando pela porta da graça aberta pelo Senhor. A todos a paz do Senhor Jesus. Vamos lá, Isaac. O que tu tem a nos falar sobre algum resultado dessa porta que se abriu em Filadélfia? Pastor,
é interessante porque nós estamos desfrutando dessa porta Sim. até os dias de hoje. Assim como antigamente foi aberto isso e foi jogado para outros continentes até chegarmos aqui no Brasil, onde hoje nós se localizamos, interessante que um dia foi apresentado a cada um de nós. Antes nós estávamos no caminho da morte e hoje nós estamos no caminho da salvação. Um dia foi entregado isso a mim, ao Lucas, ao senhor, provavelmente o senhor tem mais tempo de obra. E interessante que nós, como jovens, nos dias de hoje, nós somos chamados para pregar esse evangelho. O Senhor, na palavra, ele fala na ressurreição, quando ele separa os discípulos para irem a todo mundo, ide e pregar o evangelho a toda criatura. E o Senhor, ele fala isso para os dias de hoje. A porta já está aberta, nós estamos desfrutando disso, mas temos que apresentar essa porta para aqueles que não conhecem. Uma experiência, pastor, que vivi recentemente em um dos Evangelhos Sem Fronteira, especificamente lá na região de Niterói, nós vivemos uma ação do Senhor ali, onde tivemos alguns dons se cumprindo. Interessante que foi um atrás do outro. Não foi um dom se cumprindo aqui e outro a cada uma hora. Havia dons específicos falando da evangelização, dizendo que a cerca de 1 hora de evangelização ia ter assim, assim, assado. Interessante que eu passei, né, o primeiro dom a se cumprir, nós chegamos numa casa, uma casa verde, no dom falava uma casa verde com detalhes brancos, e interessante que esse dom foi muito linear na evangelização, que quando chegamos, um grupo foi e se apresentou para uma irmã, a irmã falou, não, pode entrar, ora aqui pelo meu marido. Chegaram lá, foram orar, eu acho que era pelo marido, pela irmã, e uma outra viu o povo passando e começou a descer, e ela ali um pouco chorosa, emocionada, e um jovem foi abordar, ela falou assim, olha, que trabalho é esse? Nunca vi um trabalho como esse, eu vou falar com a minha amiga. Quando ela foi chegar na casa dessa amiga, ela falou, vocês já abordaram ela? Aí ela olhou e falou assim, que maravilha, e ela ficou ali emocionada. O dom falava de uma serva que tinha largado o Senhor e ela começava a se emocionar com aquela ação que o Senhor estava passando. A outra experiência, rapidinho, foi sobre a questão de 1 hora da evangelização. Sim. Chegamos ali certinho, fez 1 hora de evangelização, uma irmã chegou e falou assim, Isaac, há um dom aqui que se cumpriu. Aí eu falei assim, qual dom? Aí ela olhou e falou assim, olha, de 1 hora de evangelização, nós entrávamos numa casa e nessa casa uma irmã ela começava a falar sobre as suas dores, começava a falar do porquê que ela não vive o evangelho. E no momento dessa visita era cantado aquele louvor Jesus, o mistério revelado. E quando começou a cantar, essa irmã e os demais irmãos que estavam ali se emocionaram, começavam a se quebrantar. É interessante que no momento do decorrer da evangelização, eu conversando com um dos pastores, falei, pastor, os dons estão se cumprindo. Não está nem demorando nem 10 minutos para os dons se cumprirem. E são dons exatos, mostrando casas, servos. E essas pessoas estão se identificando. E teve uma bem específica, pastor, que foi falado de uma serva que era professora estadual. Identificamos ela falou assim, não, eu sou professora do estado, mas sou lá de Pernambuco, eu acho, lá do norte. E concluindo isso tudo, pastor, nós estamos levando o evangelho. Assim como um dia essa porta já foi aberta e está sendo aberta ainda para aqueles que não o conhecem, e para aqueles que já conhecem e se afastaram, estão querendo voltar, mas não tem força, o Senhor ele já está nos chamando. E você vê o seguinte, o Patrick ele falou sobre missões evangelísticas. Você precisa ir muito longe para evangelizar? Não. Na esquina mesmo de casa você já pode evangelizar. Em casa seja evangelista. Você usando o recurso da informática agora, você transmite o nosso link. Quantas pessoas? Quantas pessoas estão na sua lista de contatos, na sua, na minha? Eu tenho mais de 500 contatos. A gente sempre manda e tem sempre um que lembra, olha, eu ouvi. Né? Eu agora estou botando nos status lá do Zap, né? Que está o culto, o link, e muitas pessoas falam, olha, eu ouvi o culto, eu gostei. Mas agora nós estamos vendo o seguinte, que não existe mais limites para a evangelização. Não há limite.
né? O Evangelho Sem Fronteira, os jovens estão amando o Evangelho Sem Fronteira. Exatamente. Nós temos o batismo com o Espírito Santo, o Senhor está fazendo maravilhas, não é? Os dons que se cumpriram através do batismo com o Espírito Santo. Nós vemos também os avivamentos espirituais, que não são gritos, não são pulos, não são palmas. São movimentos de carne. Não é? Nós vivemos dentro da palavra, da experiência de Elias, numa voz mansa, num cicio, né? Uma coisa suave, o Senhor falando. E nós vemos agora também os cânticos que o Patrick falou. Mas você, como músico, o que você pode nos falar sobre esses hinos que tocam tanto o coração das pessoas? É assim, o louvor sempre foi marcadores. É um dos marcadores proféticos, né? Sim. Veio Martinho Lutero, veio Castelo Forte. E desse momento de avivamento, desse momento avivalista, surgiram vários louvores. Eu vou citar há um doce espírito aqui, Sim. doce presença, porque só pode falar aquele que viveu. Sim, Só pode, exatamente. porque a música, a minha sogra é musicoterapeuta, e ela sempre fala muito sobre isso. E ela trabalha a música Como terapia. Sim. E a música mexe com a mente, mas o louvor não. O louvor, ele vai na divisão da alma e do espírito, porque o louvor não é terreno. Então, você só consegue esse louvor se vier da eternidade, com a revelação do Espírito. Sim. Então, são louvores que foram trazidos, mas com batismo do Espírito Santo, o Rude Cruz, o Alvo Mais que a Neve, e o último, que é nosso, né? Vamos dizer assim, é nosso que a gente pega, mas é do Senhor. Aquilo que eu fui não sou mais, que é uma experiência que o pastor Jonas teve. Sim. Ele viu e ele mesmo falou, tudo que sou, já sou pela graça. E ele tinha uma certeza. É uma declaração, né? Exatamente. Aquilo que eu fui agora não sou mais. Vai além da música, vai além da poesia. É a expressão da alma revidada, é a expressão dele no momento. E quando você canta um hino no Evangelho Sem Fronteira, não é emoção pura, mas é o toque do Senhor para aquela pessoa, para aquilo que ela está precisando naquele momento. E o mais interessante é que o louvor, ele tem algo tão indescritível que a gente que está dentro do trabalho, está dentro da igreja, a gente não entende. Às vezes é um louvor que passa despercebido, mas dentro das casas há uma pessoa que está se quebrantando, o Senhor está falando, está operando, está libertando, está curando. E o mais interessante é que o louvor, ele não vem de uma forma bruta, atingindo o coração. Não. Ele vem com uma forma leve, como uma forma suave, assim como Jesus. Eis que estou à porta e bato, né? Quem abrir a porta entra em sua casa. O hino é justamente se ele bate a porta e a gente abrir. Exatamente. Falando em hinos, vamos cantar o hino das crianças? Amém. Com as crianças? Amém. Tá? Nós vamos ter um intervalozinho quando nós cantamos e depois nós voltamos. Amém. Canta, o Senhor opera, a criança ora, o Senhor opera. Nós vamos agora à pergunta das crianças. Eu não vou fazer a pergunta das crianças porque as mães já fazem naturalmente. Então nós temos separamos 3 vídeos. Ana Sofia de Cariacica, o Daniel Castro de Pian, Paraná, e nós temos o Samuel Marques de Abreu e Lima. Nós vamos assistir e depois voltamos com o comentário. Em Apocalipse capítulo 3, verso 8a, uma porta foi posta diante de nós. Comparando com João capítulo 10, verso 9, quem é a porta da salvação? O Senhor Jesus. João 10, 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pasto. A paz do Senhor Jesus.
quem é a porta da salvação? A porta da nossa salvação é o nosso Senhor Jesus. Em João 10:9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. A paz do Senhor Jesus. Em Apocalipse capítulo 3, verso 8a, uma porta aberta foi posta diante de nós. Comparando com João capítulo 10, verso 9, quem é a porta da salvação? Jesus é a porta aberta e somente por ele temos a salvação. Agora vou ler Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Agora vou ler João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. A paz do Senhor Jesus, irmãos. É uma benção, né? A gente vê as crianças cantando, a menininha cantando, um deles falando, quase pregando, né? É interessante você entender o seguinte, que hoje o adolescente ele fala mais e a pergunta é mais completa para eles do que para nós. Sim, exatamente. Nós também temos aí a acessibilidade. Também não vou fazer porque a pessoa que está com o Itamar lá de Fortaleza, ele já fez. Nós temos o Bruno Cândido de Cordeiro aqui do Rio de Janeiro, Itamar Rodrigues de Fortaleza. Nós vamos ver o vídeo e voltamos. No livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 8, fala sobre uma porta aberta. No livro de João, capítulo 10, verso 9, quem é essa porta que nos salva? Jesus é a porta aberta. Ele nos salva e cuida de nós. A paz do Senhor Jesus. Bruno, vamos responder a pergunta 6, Apocalipse 3:8 e verso João 10:9. Quem é a porta que nos salva? Jesus. Amém. 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 A paz do Senhor Jesus. Seu Itamar, volta a gravar. Bruno, volta a gravar. É muito bom a gente conhecer vocês. Amém? Nós estamos encerrando o nosso programa rápido, né? Tão bom. Tão bom, né? Nós temos aí os avisos de sempre. O canal do YouTube, ativar as notificações, as redes sociais. E eu queria fazer um pedido a você que está nos assistindo, que dê o seu like, né? Deixa lá, porque isso para a gente é bom, porque o YouTube vai oferecer o nosso programa para outras pessoas. E repasse também o nosso link, isso é muito importante, tá? A gente está vendo que algumas pessoas estão vendo durante a semana porque receberam o link atrasado. Nós temos as redes sociais, precisamos curtir, tá? Está curtindo, Lucas? Curta o nosso vídeo, comente, compartilhe. Daqui um pouco nas duas igrejas teremos culto e às 20 horas faça aquilo que eu falei lá atrás. Pega a lista de contato e bota o link do culto. Amém? Amém. A paz do Senhor agradece ao teu pastor, ao seu pastor Jesus, também. Pastor. Tá bom? Amém. Domingo que vem estaremos juntos de novo. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor.